Seguindo, então, para o próximo dado da pesquisa, conhecimento sobre os tipos de instituições. Nós temos aqui, né, 88% da população conhece o que são as instituições financeiras, o que são os bancos, né, o que são outros tipos de instituições. Mas o que chama a atenção aqui, né? Apenas 4% conhecem o que é uma corretora de valores. E o que é uma corretora de valores, já apresentando para vocês? Corretora de valores, né, é aquela instituição financeira que tem o seu foco principal em investimentos financeiros, ou seja, aplicações financeiras. Nós sabemos que os bancos trabalham também com aplicações financeiras, mas não só. Eles trabalham com outros tipos de produtos. E por isso, às vezes, o foco do banco acaba se perdendo. Em países desenvolvidos, né, o percentual de investidores ou de pessoas que têm conhecimento do que é uma corretora de valores é infinitamente maior do que esses 4% que nós temos, né? Nós temos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, né, onde mais de 70% da população, né, conhece e tem contas, né, numa corretora de valores. E se nós virmos aqui, se nós vermos, perdão, como é que são os dados no Brasil, né? 69%, ou quase 70%, ainda só conhecem, né? Ou utilizam os investimentos dos bancos tradicionais. 36% em banco digital, né? Que são a instituição financeira que estão em muito crescimento aí nos últimos anos. 5% cooperativa de crédito. Apenas 2% investem através de corretora de valor. É um número bastante pequeno, né? E temos 16% que diz que não tem nenhum tipo de conta, nenhum tipo de movimentação financeira, seja em qualquer uma dessas instituições. Ou seja, o brasileiro ainda tem muito a desenvolver, né, no que diz respeito a utilizar os tipos de instituições financeiras que podem auxiliá-lo nas suas aplicações financeiras. Tá bom? Então, pessoal, eu vou fazer um break aqui para vocês entenderem o seguinte. Vejam que desde o início da pesquisa, a gente já começa a ver, né, que o investidor brasileiro, ele tem o quê? Ele tem pouco conhecimento, né, ou ele tem pouca preocupação, né, com as suas aplicações financeiras, né? Ainda temos um percentual de brasileiros que não investe, temos um percentual de brasileiros que não conhece os tipos de instituições financeiras, né, que ele pode utilizar, e temos ainda um percentual de investidores brasileiros, né, que se declara como não investidor, ou seja, que não faz nenhum tipo de aplicação. Então, vejam quanto é importante refletir sobre isso para que você, conhecendo um pouco mais de educação financeira, possa, então, sair desse percentual, né, e se tornar alguém que se preocupa mais com os seus investimentos, se preocupa mais com a sua educação financeira. Ok? Dando sequência, então, vamos para o nosso próximo dado, que diz respeito a, na hora de aplicar os seus recursos, os investidores ainda preferem a poupança. E aqui é importante dizer, pessoal, que não é nada contra o produto financeiro poupança, tá? Mas já dizendo o seguinte, poupança, ele é um investimento excessivamente conservador, né? E quando a gente olha para a rentabilidade, geralmente é uma rentabilidade muito baixa, né? E em poucos anos essa rentabilidade cobre, por exemplo, a inflação. É claro que tem os pontos positivos da poupança? Tem. Ele é um investimento seguro, é um investimento, né, que para você ter acesso é muito rápido, mas se o seu pensamento é futuro, se o seu pensamento é rentabilidade, a poupança realmente é um produto muito básico, muito simples. E a gente vê que o brasileiro ainda olha muito para isso, né? Se nós olharmos, nós temos aí 26% da população, né, se utiliza da poupança, né? E a gente vê ainda a classe mais desenvolvida, a classe A e B, né, 34% ainda se utiliza da poupança. É um percentual bastante alto. Quando a gente olha para outras modalidades, vocês veem que as outras modalidades não superam 4%. Né? E são produtos que tradicionalmente, né, são produtos que trazem rentabilidade, né, mais interessante para o investidor. É claro que tudo isso adequado ao perfil de cada investidor, a gente vai ver isso adiante, mas vejam que a gente ainda tem um percentual muito elevado da população brasileira que só aplica em poupança, ou só conhece a poupança. Tá? Para o investidor se desenvolver, para que ele tenha, né, uma rentabilidade diferenciada de acordo com o seu perfil e com seus projetos, né, ele vai ter muita dificuldade de fazer isso, ou ele não vai conseguir fazer isso se ele utilizar
apenas da poupança. Ok? Então, isso é importante frisar. Né? A poupança é um bom investimento? Sim, mas por uma parte restrita do capital do investidor, porque a poupança dificilmente vai trazer uma rentabilidade interessante no médio e no longo prazo. Ok? A gente vai ver isso com mais detalhes nos próximos módulos. Perfeito? Ainda temos brasileiros, olha gente que interessante, que guardam dinheiro no colchão de casa, tem 3% da população. Né? Guardar dinheiro no colchão, guardar dinheiro, né, na gaveta, a gente sabe que não é uma forma inteligente, além de ser muito perigoso você ficar guardando e carregando muito dinheiro com você. Além da inflação estar corroendo o seu poder de compra, você ainda está deixando de oferir, né, rendimento financeiro que vai te auxiliar num processo de acúmulo de capital, de patrimônio, no médio e no longo prazo. Tá? Então, aqui a gente olha que o brasileiro ainda utiliza e olha muito para a poupança e acaba fechando os olhos para as outras modalidades, o que é bastante preocupante. Ok? Não se utiliza ou não conhece, né, a poupança, a gente tem 58%. Tem muita gente que nem a poupança conhece. Então, vejam como o brasileiro ainda precisa se desenvolver quando o assunto é educação financeira, quando o assunto é investimentos. E você que está aí me assistindo, precisa começar a olhar isso de uma maneira mais crítica e de uma maneira, né, digamos assim, menos confortável. Né? Quem ainda se utiliza só da poupança precisa sair dessa zona de conforto para poder aproveitar novas oportunidades de investimento. Ok?